pessoal, tudo bem? Hoje eu vou gravar um conteúdo para vocês explicando sobre a frequência do dermógrafo. Como existem vários tipos de equipamento, as pessoas ficam muito na dúvida em relação a qual frequência, ou seja, qual velocidade trabalhar na hora de executar a técnica. Bom, primeira coisa que você precisa entender é que quando um profissional ou um professor fala para você, trabalhe na velocidade média, trabalhe na velocidade alta, eu entendo que isso possa ficar um pouco abstrato para você, uma vez que você precisa de uma identificação, do que é uma velocidade alta e do que é uma velocidade média. Bom, quando um professor fala isso, ele está se referindo à sensibilidade na sua mão em relação ao que você está fazendo. Acaba sendo um pouco mais difícil para quem está iniciando identificar essa frequência, essa velocidade. Por isso que eu decidi gravar esse vídeo e te explicar o que significa isso e assim você conseguir decidir ali no equipamento que você está trabalhando qual a velocidade correspondente com aquela que o professor está te explicando ou a técnica que você aprendeu. Bom, funciona da seguinte forma. Primeira coisa que você precisa entender é qual a unidade de medida que o seu dermógrafo utiliza. Se ele trabalha em Hertz ou RPM. O que significa isso? Quando um dermógrafo, um equipamento, a máquina, trabalha com a unidade de medida Hertz, isso significa que ela está utilizando uma unidade que diz o seguinte: quantas vezes alguma coisa acontece por segundo. Então, se o meu dermógrafo está aqui, ó, na unidade, está aqui com 100 Hz, né? Não sei se vocês conseguem ver que está aqui na velocidade 100. O que isso significa quando eu ligar o meu dermógrafo? Significa que ele vai fazer 100 pontos, ou seja, a agulha vai perfurar e voltar 100 vezes por segundo. Por isso é tão difícil de você ver. Quando você liga, é tão rápido que parece que a agulha está o tempo todo alta, que ela não entra, né? Porque você não consegue ver isso a olho nu. Você precisaria gravar um vídeo em câmera lenta para conseguir perceber isso. Se eu tiver na velocidade 150 do meu dermógrafo e ele usa a unidade Hertz de medida, isso significa que ele vai fazer 150 pontos por segundo. E assim, o contrário, se eu tiver na unidade 50, 50 pontos por segundo. Tá? Como o meu aparelho, o meu equipamento chega até 300 Hz, se eu disser para você, trabalhe na velocidade média, ou eu estou trabalhando na velocidade média e o meu equipamento vai até 300 e o seu vai até 100, vai ficar um pouco difícil da gente, entrar num consenso, porque a velocidade média do meu vai ser a metade de 300, 150. No seu, que vai até 100, a metade será 50. Então é um pouco relativo demais para a gente trabalhar com essa questão de velocidade média, velocidade alta. O que eu prefiro é explicar e fazer com que a pessoa entenda como que funciona essa questão de velocidade e frequência do dermógrafo. Além da unidade Hertz, alguns equipamentos vão trabalhar com RPM. A minoria, mas alguns trabalham. O que significa isso? É uma unidade de medida de quantas vezes algo se repete por minuto. Ou seja, se aqui para trabalhar 100 pontos por segundo, eu estou usando Hertz, ele vai fazer 100 pontos por segundo quando eu coloco no 100. Se o dermógrafo trabalha com a unidade RPM, eu teria que multiplicar por 60. Ou seja, para fazer 100 pontos por segundo, eu preciso fazer 6.000 pontos por minuto, né? Aí, o seu dermógrafo, para trabalhar na mesma velocidade que o meu, teria que estar no 6.000. Então, tudo está relacionado com a unidade de medida. Nanda, o meu dermógrafo, ele trabalha só com velocidade 1, 2, 3, 4, 5. O que é interessante que você faça? Que você busque, nas informações técnicas do seu equipamento, quantos Hertz ou quantos RPMs representam cada um desses níveis. Isso vai te ajudar a decidir se, por exemplo, na hora de trabalhar 100 Hz, você tem que colocar ele na velocidade 5, na velocidade 6.
Tudo isso é necessário fazer como se diz, uma equiparação, tá bom? Nanda, ainda é um pouco complexo para mim, meu dermógrafo é diferente, eu fico confusa nesse negócio de ter que ficar dividindo, multiplicando. Tudo bem. Então vamos entender agora a lógica por trás da frequência do dermógrafo. Gente, quando nós estamos trabalhando uma técnica onde o efeito que você quer causar é um efeito mais leve, mais suave, com menos saturação, menos implantação de tinta, para que você tenha, sei lá, de repente um efeito mais degradê, um efeito mais sombreado, pixels. Quando você quer algo mais leve, é importante que você faça menos pontos por segundo ou menos pontos por minuto. Por quê? Porque quando você está com o dermógrafo ligado e fazendo um movimento, quando eu faço um movimento pendular, por exemplo, e o meu dermógrafo está ligado em 100 Hz, só nessa de ir e vir, eu já fiz vários pontos naquela região que eu estou trabalhando. Se o meu dermógrafo estiver numa velocidade muito alta, no mesmo tempo, no mesmo segundo que eu faço esse movimento, eu vou estar fazendo mais pontos nessa região, perfurando mais, saturando mais, implantando mais tinta. Ou seja, a relação de colocar o seu dermógrafo numa frequência mais baixa ou numa frequência mais alta está no resultado que você quer causar. Se eu quero algo mais leve, eu reduzo a frequência para fazer menos pontos por segundo ou por minuto naquela região que eu estou trabalhando durante o movimento. Se eu quero mais saturação, se eu quero pintar, por exemplo, se eu quero fazer um delineado gatinho e eu preciso pintar aquela região, é interessante que você trabalhe com a frequência um pouco mais alta, para que no momento em que você esteja realizando o movimento, a sua agulha perfure mais a região e sature, implante mais tinta naquela região, fique mais saturado, mais pintado, mais pigmentado. Então essa é a relação lógica que você tem que identificar. E conhecer o seu dermógrafo, entender como ele trabalha, entender como é esse efeito. Poxa, quando eu quero um efeito de pixels, você que usa um dermógrafo que vai por velocidade 1, 2, 3, 4, quando eu tenho esse efeito mais espaçado, eu estou na velocidade 4. Quando eu quero um efeito mais pintado, eu estou na velocidade 8. Estude o seu dermógrafo, veja como ele trabalha essa questão da perfuração, dos pontos que ele faz, para você decidir qual a melhor frequência de trabalhar, tá bom? Eu vou mostrar agora para vocês de outro ângulo como isso funciona na prática. Coleto pigmento. E aí, vamos dizer que eu quero fazer aqui um efeito de ombre shadow. Significa que eu quero mais saturação aqui e menos saturação no início. Quando você... eu tô numa frequência 100 Hz, tá? Ou seja, 100 pontos por segundo. Aqui eu não tô falando de manobra, de movimento, tá? Isso é conteúdo para outro vídeo, outra aula. Aqui eu estou falando de implantação de tinta, ó. Então, quando eu coloco a 100 Hz, é esse aqui o efeito que eu consigo de saturação durante o movimento pendular na região, né, no quadrante que eu estou implantando tinta. Ó, vou fazer num quadrante maior aqui, ó. Então, eu vou subindo, eu vou vendo o efeito pixel, deixa eu coletar mais tinta. Ó. Então, eu vou subindo, e aí eu vejo o espaçamento, né? Eu vejo se é esse o efeito que eu quero. Para a primeira passada, é claro, né? Que a gente não tá falando de técnica. A gente tá falando só de frequência. Ó. O que acontece se eu reduzir para 50? Ó, para metade. Vou seguir aqui na mesma, o mesmo movimento, como se eu não tivesse mudado nada no dermógrafo. Mas olha só o que acontece. Eu tenho menos preenchimento do espaço, ó. Fica mais espalhado. Por quê? Porque agora a frequência está mais baixa, eu estou fazendo menos pontos por segundo. Ó.
Se eu aumentar para 150, ó o que vai acontecer. Aqui tava no 100, aqui no 50 e agora eu vou fazer 150. Ó, percebam que ele fica mais pintado, por quê? Porque eu estou fazendo... Fica até mais difícil de fazer o efeito pendular aqui. Ó. São mais pontos por segundo na mesma, ó, velocidade da minha mão. Então, percebam que esse quadrante aqui já ficou mais saturado do que esse. Então, isso que eu tô querendo dizer para vocês, que é importante você testar no seu equipamento, no seu dermógrafo, para você perceber em qual velocidade você tem que colocar para conseguir o efeito que você quer, certo? Então, lembrando, uma frequência menor, os pixels, né, os pontos ficam mais espaçados, a gente tem um efeito mais leve. Uma frequência maior, os pixels ficam mais juntos, a gente tem um efeito de saturação. Essa frequência alta eu recomendo para quando a gente está fazendo aqui, ó, delineado. Tudo bem que eu tô com uma cor mais clara aqui, né, mas vamos dizer, ó, se eu quero pintar, faz mais sentido eu aumentar a frequência. Eu coloquei agora no meu dermógrafo 180. Ó. E aí eu consigo uma saturação maior, ó. Por quê? Porque eu tô fazendo mais pontos por segundo. Não faz sentido eu querer pintar e trabalhar uma frequência baixíssima. Colocar o dermógrafo a 50 e pintar. Eu vou demorar muito, ó. Vou ter que ficar passando várias vezes, indo e voltando para ele fazer a mesma coisa que faria se tivesse numa frequência mais alta. Ó. Acaba que isso magoa mais a pele. Ó. Tá? Então, essa é a relação que vocês precisam fazer na hora de decidir qual é a frequência para trabalhar. Claro que o professor vai te instruir, mas como cada máquina é de um jeito, você precisa entender, ó. Aqui, no caso de lábios também, quando eu quero uma revitalização, é importante que a gente trabalhe numa frequência menor. E quando eu quero um efeito batom, que é mais saturação, trabalhe numa frequência um pouquinho maior. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido toda a lógica por trás da frequência, né, da velocidade do dermógrafo, que essa aula tenha ajudado vocês. Não deixem de comentar aqui para mim, de sugerir o que vocês querem que eu traga, que eu explique nos próximos vídeos. Curta e se inscreva para ficar por dentro de todo o conteúdo. Um beijo e até o próximo!